Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. A nossa meditação no livro de Provérbios e com toda uma sabedoria muito prática para o nosso cotidiano. Obrigado por estar a acompanhar-nos. Hoje vamos ler e pensar um bocadinho sobre aquilo que a Palavra de Deus nos fala, a partir do livro de Provérbios, sobre a questão do tempo e da utilização do tempo. Nós vivemos numa época em que se costuma dizer que o tempo é dinheiro, e de facto o tempo é uma coisa muito valiosa e a Palavra de Deus nos diz que nós devemos entender os tempos e saber usá-los bem. Ora, no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 4, nós temos a grande afirmação, não é? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, ou seja, Deus fez todas as coisas para um propósito e até o perverso para o dia da calamidade. Esta grande afirmação de Provérbios nos lembra outras que estão nos livros de sabedoria e de poesia. Por exemplo, o grande texto sobre este assunto não está realmente em Provérbios, está em Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amor e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante porque o texto é bem completo. E nos faz inclusive pensar na realidade que estamos a viver agora. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar, que é o fato que nós vivemos hoje. No livro de Salmos, no capítulo 31, verso 15, nós lemos: Na tua mão estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores, dizia Davi. Ele tinha consciência de que o tempo, na verdade, não era totalmente seu, mas que o tempo estava na mão do Senhor, o Senhor tinha controle. O homem tem muita ansiedade para saber o tempo. E nós temos uma perspectiva, enfim, uma grande curiosidade a respeito do futuro, como se pudéssemos de alguma maneira controlá-lo. Daí os horóscopos, as pessoas que, enfim, que leem cartas e etc. e tal, para poder dizer o que é que vai acontecer. Os discípulos de Jesus também tinham esta ansiedade e eles perguntaram ao Senhor quando é que ia acontecer a sua vinda. A resposta de Jesus continua sendo o grande padrão para todos nós. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1, 7. O tempo está nas mãos de Deus e não nos pertence a nós. Não somos nós que temos que tentar adivinhar o que vai acontecer ou de alguma maneira controlar. A ideia de controle é profundamente falsa, porque mesmo que nós tivéssemos alguma noção do que vai acontecer, na verdade nós não sabemos como vai acontecer. E alguma coisa que podemos até ter a certeza de que vai suceder pode correr muito bem ou muito mal, como tudo aquilo que pode acontecer na vida. E nós, de facto, não sabemos. Eu gostaria de deixar para a nossa meditação nesta manhã a ideia de 3 palavras ligadas à questão do tempo, porque possivelmente elas podem nos ajudar a perceber isto. A primeira delas é mordomia. Mordomia significa que algo não nos pertence a nós. O conceito bíblico de mordomia tem a ver com administração. O Senhor Jesus usou esta ideia nas parábolas. Ele, como Senhor, deixa alguma coisa aos seus servos, afasta-se, digamos, ou vai estar algum tempo ausente, mas regressa. E a ideia é que o Senhor mais cedo ou mais tarde volta e mais cedo ou mais tarde ele vai cobrar, ou seja, ele vai pedir a resposta, ele vai pedir a prestação de contas daquilo que foi dado. O tempo, como tudo mais na nossa vida, não nos pertence. Ele foi-nos dado por Deus. Quanto tempo temos? Não sabemos. Quanto tempo vamos estar ainda aqui neste mundo? Não sabemos. Mas sabemos isto. O tempo que estivermos aqui é o tempo determinado pelo Senhor. E este tempo é um tempo que tem que ser utilizado de forma correta. Mais do que nós termos receio da morte, nós temos que ter a consciência da vida. Algumas pessoas, pelo medo de morrer, não vivem ou não prestam atenção naquilo que é a utilização do tempo que têm. Então, a consciência de que não nos pertence, não nos compete saber, nós precisamos descansar, porque o tempo está nas mãos de Deus. Se as coisas vão mais rápido ou mais lentas, isto é na nossa consciência, não é na percepção de Deus,
porque foi Ele que criou o tempo, foi Ele que nos colocou dentro desta realidade e, portanto, Ele a conhece muito bem. Também Jesus veio viver dentro desta limitação temporal e Ele viveu-a tendo consciência e mostrando como é que nós podemos viver. Ele tinha um alvo muito claro: viver para a glória do Pai, cumprir a missão e o propósito, e isto deve ser a nossa consciência, tendo mordomia do tempo que recebemos. A segunda palavra para falar do tempo é a palavra discernimento, ou seja, discernir os tempos. O texto de Eclesiastes que acabamos de ler fala-nos que há tempo para várias coisas e então é preciso ter sabedoria, discernimento para perceber quando é tempo de uma coisa e tempo de outra. Se é tempo de falar ou é tempo de ficar calado. Porque evidentemente que falar quando é tempo de ficar calado ou ficar calado quando é tempo de falar vai dar errado, porque estamos a discernir de forma errada os tempos. Às vezes tínhamos ganho tanto ficando quietos e às vezes era tão importante que tivéssemos dito aquela palavra que era necessária. Enfim, tudo isto requer discernimento da nossa parte. Para isso precisamos pedir a Deus. Como a Bíblia diz, se nos falta sabedoria, nós pedimos a Ele, porque Ele pode nos dar. E desta forma nós crescemos, digamos, no entendimento, crescemos no conhecimento de perceber melhor os tempos e as épocas, porque o discernimento é necessário. Então, mordomia, o tempo não nos pertence, pertence ao Senhor. Então, descanse, saiba que Ele tem o controle de todas as coisas. Você tem que prestar conta do tempo que recebeu. Segundo, discernimento. Perceba que há tempo para tudo logo. Em que tempo estamos a viver? A fazer aquilo que deve ser feito na hora certa. Porque esta é a melhor maneira e a maneira certa de se viver. E a terceira palavra ligada a tempo é oportunidade. Dizem que a oportunidade é um animal voador. Ela é completamente liso, tem apenas digamos, um rabicho, um rabo de cavalo no fim, não é? Ela é redondinha, tem asas e passa muito rápido, então se tentarmos agarrá-la, provavelmente as mãos vai deslizar sobre aquela sua superfície e tem que agarrar aquele rabo de cavalo. É uma ideia engraçada, apenas para dizer que a oportunidade passa e nós temos que saber aproveitá-la. A respeito da oportunidade, lembremos o seguinte: nem todas as oportunidades são aleatórias. Algumas são criadas por nós. Nós podemos criar oportunidades se soubermos discernir os tempos e levar a situação a acontecer. Nem tudo é apenas algo de que nós estamos entregues a uma folha do destino e nada podemos fazer. Evidentemente que há coisas que estão na nossa mão e pelas nossas decisões, pelas nossas ações, pela nossa atitude, nós podemos criar oportunidades. Saber dirigir uma conversa para criar uma oportunidade de testemunhar do Senhor Jesus, não é? Estar presente no momento em que vemos que aquela pessoa precisa, cria a oportunidade de nós podermos abençoá-la. São oportunidades que nós criamos. Outras oportunidades sucedem às vezes quando nem estamos à espera. E aqui, mais uma vez, o discernimento de pedir a Deus que nos ajude a perceber e a saber aproveitar as oportunidades. Nós também vamos dar contas das oportunidades que passaram por nós e que nós não soubemos aproveitar. Algumas extraordinárias, que poderiam ter feito uma grande diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Passaram por nós, mas nós não fomos suficientemente rápidos para perceber que estava ali uma oportunidade. Para fazer alguma coisa, para dizer alguma coisa, para nos tornar algo diferente. A oportunidade tem a ver com o tempo, tem a ver com a capacidade que Deus nos dá de usá-lo bem. O tempo não nos pertence, pertence ao Senhor, mas Ele é-nos dado por Ele na sua graça para que nós o usemos bem. Que como bons servos do Senhor, nós façamos boa mordomia do tempo que Ele nos deu, prontos para prestar contas. Que possamos ter o discernimento para perceber as épocas e as eras de todas as coisas e que o Senhor nos dê a capacidade de aproveitar bem as oportunidades que Ele nos dá.